Agora, o pensamento é total na Copa Libertadores. A gente vinha falando muito da importância desse jogo, a primeira rodada da fase de grupos, porque é contra um adversário que, se a gente analisar, vai ser um time que é aquele que vai tentar tirar os brasileiros, né, das classificações, que é o Libertad do Paraguai. Para muitos, o melhor time do Paraguai no momento. Vem disputando sempre Copa Libertadores, vem incomodando. Então, é um time que o Atlético vai ter que ter um cuidado especial. E, além disso, é um jogo que o Galo não tem nada mais, nada menos que o Hulk, né? Porque ontem estava difícil, o homem apareceu de novo e resolveu. E agora, quinta-feira, vai ter que ser sem o Hulk. O Galo não tem o Hulk, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é bom lembrarmos, né? O torcedor que tá se ligando, mas é estreia na fase de grupos, não, mas conta, né? Os cartões contam da fase inicial, das chamadas pré-libertadores ali. O Atlético, então, não tem o Hulk e não tem o Pavon, né? Que fez gol ontem. E não deve ter o Johan, porque o Johan saiu ontem com problema muscular. Então o Galo vai ter aí 3 desfalques desse time que jogou ontem no Independência contra o América. É mais um motivo para a gente até passar a chamar de forma diferente a nomenclatura dessa fase da Libertadores, de pré-Libertadores. Dá a impressão de que essa pré, ela não faz parte da Libertadores. Tanto faz que classifica o time para a fase de grupos. E tanto faz que você acumula o cartão e leva o cartão para a fase de grupos. E vale a artilharia. O Paulinho, por exemplo, tá artilheiro do campeonato e leva vantagem em relação aos outros aí, né? Então é Libertadores na fase de classificação. Para a fase de grupos. É a Libertadores. Por mais que... Fase 2, fase 3. Né? O Galo passou pela fase 2, fase 3 e agora chama fase de grupo. Mas tudo, a Libertadores considera tudo Libertadores. Porque dá a impressão, fica desmerecendo quando uma equipe cai nessa fase. Também vai disputar a pré-Libertadores. Mas ele vai disputar a Libertadores. Aí. É a Libertadores. Independentemente de ser o Atlético, ser o Fortaleza, quem quer que vá, obviamente ele tem mais dificuldade que os outros. Por quê? Porque os outros vão começar na fase de grupos. Mas é a Copa Libertadores. E por isso, por esse motivo, leva o cartão do Hulk, o terceiro, né? Terceiro amarelo já. E não joga a primeira partida contra o Libertad. O Libertad na quinta-feira. Não pode jogar contra o Libertad. Inclusive, o Libertad tem campo agora. E já pitou pra mim aqui, ó. Gol do Libertad, 2 minutos de jogo. Oscar Cardoso, hein? O interminável. Esse cara tem 39 anos. Deixa-me atacante da seleção paraguaia, já fez 1-0 no Cerro Porteño. Vamos falar desse Libertad também, já aproveitar os nossos comentaristas. Edu Panzi, boa noite, Panzi. Tudo bem, Álvaro? Um abraço. Um abraço para você também. Natália Fiuza, tudo jóia, Natália? Tudo jóia, Damião. Um abraço a você, ao Du, a todos que nos acompanham. Esse Libertad pode trazer problemas pro Atlético na próxima quinta-feira em Belo Horizonte, ô Panzi? Certamente, Álvaro. É um time que ano passado estava no grupo do Atlético Paranaense, terminou em primeiro do grupo. E por sorteio foi o adversário do Atlético Paranaense no mata-mata. Venceu o primeiro jogo, aliás, perdeu o primeiro jogo em Curitiba por 2-1 e vencia por 1-0 no Paraguai até o último minuto, quando o Rômulo do Atlético Paranaense empatou, fazendo 1-1 e eliminando o Libertad. É o atual campeão paraguai, está liderando o campeonato com esse gol agora, que o Cláudio acabou de anunciar com 2 minutos de jogo. Segue na liderança e assim, é aquele jogo que os dois favoritos do grupo, os dois Atléticos, precisam vencer. Quem tropeçar no Libertad vai começar a correr atrás na briga pela liderança desse grupo, do grupo G da Libertadores. Então, o Galo tem que tentar fazer o dever de casa, esquecer os desfalques, que são muitos, e aproveitar, porque dos jogos do Atlético nessa fase de grupos, dos 6 jogos, dos 4 primeiros, 3 são em casa. E ele decide, faz os 2 últimos fora de Belo Horizonte. Então é aí que está o pulo do gato do Atlético. É fazer um início muito forte, somar o máximo de pontos possíveis para chegar nas 2 últimas rodadas sem a necessidade de pontuar nas 2. Pode até chegar para pontuar em uma, porque você teria que fazer uma campanha quase que perfeita para que isso não aconteça. Mas não chegar precisando de 4 pontos em 2 jogos, sabe, Alvo? Ter que decidir a vaga fora de casa. E essa briga começa justamente contra o Libertad. Eu acho que o Atlético chega com moral elevado. Pela vitória no Clássico, na primeira partida na final, da maneira como foi, fazendo um jogo equilibrado com o América no primeiro tempo e de muita imposição no segundo, já que ficou com 1 a mais, chegando ao gol no finalzinho. Então o Libertad é um time que deve dificultar sim. Agora, o jogo em Belo Horizonte eu acho que tende a ser até mais difícil que no Paraguai. O Libertad é um time que não tem torcida, provavelmente, né, Cláudio, vai jogar no Defensores del Chaco. O jogo tá marcado do Defensores del Chaco. E aí vai ser aquele
famoso estádio vaziaço, Que é sabe? o principal estádio do Isso. Paraguai. Onde o Atlético jogou a final da Contra o Olímpia. Libertadores Contra o Olímpia. em 2013. É bem grande, mas igual você falou, não tem torcida. Não tem, é um time sem torcida, então não vai ter pressão, mas é o time com maior poder de investimento hoje no Paraguai, com uma sequência de trabalho já. Então o Atlético tem que ficar bem alerta, mas tem que fazer o dever de casa na Libertadores, não tem jeito. Te assusta também, ô Natália, ou nem tanto esse Libertar? Damião, o principal adversário do Atlético no grupo é, sem dúvidas, o Atlético Paranaense. Mas pensando os outros dois estrangeiros, né? O Libertad é o time mais perigoso que pode impor alguma dificuldade. E se consegue que seja pontuar um empate aqui em Belo Horizonte, para ele já estaria maravilhoso dentro do contexto todo. O Libertad é o time que, além dos dois Atléticos dos brasileiros, tem alguma capacidade de tentar sonhar com essa classificação. É um time inferior ao Atlético do ponto de vista coletivo, do ponto de vista dos destaques individuais também, mas ainda assim carece de atenção. Tem um jogador lá, Diego Gomes, ele tem 20 anos, ele é tratado como uma das principais joias do futebol paraguaio dos últimos anos. Está, inclusive, sempre sendo convocado para seleções sub-20, muito talentoso, o meio-campista. É um time interessante de acompanhar, mas acredito o Atlético é favorito, em especial nessa partida que é dentro do Mineirão. Agora, ô Panzi, sobre essa tranquilidade que o Atlético vai ter. Só um detalhe aqui, o Libertad tá com o time titular, viu? Em campo agora, o Gomes, que a Natália citou, tá jogando. O Oscar Cardoso, que é o atacante dele, titular, né? 39 anos, jogou muito tempo na seleção paraguaia. Tá de titular o Roque Santa Cruz, que é o outro veterano, 41 anos, esse fica no banco. Ele entra de vez em quando. Mas é o time completo, inclusive com o Martin Silva, né, o goleiro que era do Olímpia. Naquela decisão do Galo 2013, vai reencontrar o Atlético aí quinta-feira. Então...